Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da derrota de ontem diante do Remo, partida assim bem ruim do Cruzeiro, não soube aproveitar a chance e acabou perdendo assim o segundo jogo seguido, terceira vitória sem vencer, maior sequência desde quando o Luxemburgo chegou por aqui. Queria falar também sobre o Alberto Rodrigues, narrador que desabafou depois de mais uma derrota, jogo bem abaixo do que o Cruzeiro estava esperando fazer. Queria comentar aqui com vocês. Além também assim do valor de mercado do Cruzeiro, que o Regis Campos fez uma avaliação de quanto o Cruzeiro negociaria, os percentuais de 49% do clube, queria passar aqui para vocês. Além também do caso envolvendo assim o Pedro Lourenço, que ajudou o Cruzeiro, né, colocando uma grana bem interessante, alugando a antiga sede administrativa da Raposa, que na transmissão do jogo diante do Remo, o narrador deu alguns detalhes a respeito desse acordo. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Muito obrigado por termos chegado a essa marca de 27 mil inscritos e 500. Conto com a ajuda de vocês para alcançar a marca agora de 27.600, chegar até 30 mil no final do ano. Eu vou ficar muito agradecido a todos vocês, beleza? O salve de hoje, como de costume, primeiro para o Elbert Custódio Menezes, de Belo Horizonte, também está sempre aqui acompanhando os vídeos, valeu demais o Elbert. O outro é para o Valdecir Pereira Viana, ele que é lá de Unai, valeu demais, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, vai sair em volta de umas 6h15, 6h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre um assunto não muito interessante, que é justamente sobre o jogo de ontem. Cruzeiro que nos bastidores está tendo boas notícias, mas dentro de campo o Cruzeiro tem que preocupar ainda para ver se vai ficar na Série B, porque assim, pela fase que o time está atualmente e com, diria que um time bem limitado, o Cruzeiro vai ter que lutar aí nessas últimas 6 rodadas para vencer 2 jogos e acabar de vez assim, não ter risco mais de rebaixamento, terminar esse ano logo, porque já deu trabalho demais, né, eu diria. E ontem mais uma atuação bem ruim em um jogo que eu estava até esperançoso do Cruzeiro, porque assim, o Cruzeiro veio de uma sequência muito difícil, enfrentando Curitiba, Botafogo, Avaí, jogos contra os 3 primeiros colocados, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu estava esperando esse jogo contra o Remo, o time assim, voltando com alguns destaques, como por exemplo o Wellington Nem, Giovani, Marcelo Moreno, Adriano, jogo dentro de casa. E um time que está em 13º, esperava bem mais da Raposa, que não foi o que aconteceu, tá? Cruzeiro muito mal na partida, começou com algumas boas jogadas, finalizações que exigiam algumas excelentes defesas do goleiro do Remo, que o Cruzeiro vinha tentando assim, de qualquer maneira, né, principalmente nos contra-ataques, ali pelo lado direito com o Vitor Leque passando, o Rômulo também, mas os cruzamentos muito ruins, praticamente todos tirados pela zaga do Remo. Queria falar com vocês também que assim, o Cruzeiro que, como todo mundo assistiu o jogo de ontem, né, eu espero dando uma análise assim bem breve, saiu atrás do placar, gol que de uma bola de rebote, o cara do Remo teve uma felicidade gigantesca, chutou muito bem no canto do Fábio, mais um erro ali que eu vejo de posicionamento, principalmente nessa segunda bola, o Cruzeiro sempre tem perdido, tirando a bola e sempre ali quem fica com a bola na entrada da área, a maioria das vezes é o jogador do Remo ou em qualquer outro jogo. Cruzeiro que eu vejo que está perdendo bastante essa segunda bola, e foi mais assim um gol que o Cruzeiro levou, no caso do Anderson Uchoa. O Eduardo Brock que conseguiu empatar o jogo depois de poucos minutos, foi um cruzamento lá pela direita do Giovani, o Vitor Leque encostou, e o Eduardo Brock chutou de esquerda para o gol, fez mais um gol aí, seu segundo com a camisa do Cruzeiro, até teve o lance no VAR para ver se não pegou a bola na mão do Vitor Leque, eu realmente não vi nenhum toque. O jogador do Remo, principalmente o treinador Felipe Conceição, foi até expulso no segundo tempo por conta de reclamações desse gol que acabou saindo, tá? O Cruzeiro dominou praticamente a primeira etapa da partida, levou o gol e depois desconfiou e empatou ainda, mas assim, nos primeiros minutos o Cruzeiro já tinha no total de 4 finalizações nos primeiros 15 minutos, você vê que estava fazendo uma pressão gigantesca, mas tanto o Thiago, o Bruno José não estava sabendo aproveitar essas bolas que às vezes estavam chegando, mas não tinha ninguém ali bem posicionado para fazer o gol. Até eu esperava que com a entrada do Marcelo Moreno, que foi o que aconteceu no segundo tempo, entrando no lugar do Adriano, e também, no caso, colocou ainda o Bruno José, saiu o Bruno José e colocou o Wellington Nem, eu esperava um time bem ofensivo, que iria realmente conquistar a vitória, e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro até que melhorou bastante, criando algumas oportunidades, parava no goleiro Thiago, mas alguns lances bem estranhos mesmo, o Cruzeiro muito parecendo mal entrosado, tanto teve um lance, se não me engano, o Wellington Nem cruzando pela direita, o Thiago cabeceando no Marcelo Moreno e a bola vai pro gol. Você vê assim, o cara tava dentro praticamente da pequena área, cabeceou pra frente, pegou no Marcelo Moreno e quase que ainda vai pro gol se não fosse o goleiro Thiago, do caso do Remo, enfim. Eu achei uma partida bem abaixo do Cruzeiro, que levou o gol aos 42 minutos, uma bola que
você vê que foi um chutão pra frente, se eu não me engano o Ramon era pra ter cabeceado pra frente, ele deu como se fosse um balão pra cima, e ele no contra-ataque pelo lado esquerdo, que eu achei um espaço gigantesco que o Rômulo deixou pro lateral, ou pro ponta no caso, foi lá e fez esse gol assim, aos 42 minutos, garantindo 2 a 1 no placar. Logo em sequência o Cruzeiro levou 3 a 1 sem conseguir fazer absolutamente nada, em 2 lances também bem besta, Cruzeiro de desconcentração em 5 minutos, já foi suficiente para levar 2 gols, e olha que ficou batendo na tecla ali um tempão e não conseguiu fazer absolutamente nada. Resultado muito ruim, como falei pra vocês, me decepcionou demais esse jogo de ontem, tanto pelo resultado quanto pela forma do Cruzeiro jogar também, de não conseguir fazer os gols, ficar criando jogada e não fazer absolutamente nada. E também na questão de tabela, o Cruzeiro hoje está em 13º, dependendo da sequência da rodada. O Cruzeiro pode terminar em 15º lugar, perder mais 2 posições e ainda assim ver o Londrina vencer e ficar a 4 pontos de distância. Hoje o Londrina é o primeiro dentro da zona, tem 7 pontos de diferença a menos, né, no caso do que o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos também o Londrina. Em relação ao G4 agora não é mais viável, o Cruzeiro está 14 pontos atrás do Goiás, que é o 4º colocado, e várias outras equipes, igual o CRB, CSA, o Vasco, Guarani, que estão ali na parte de cima, brigando ainda por essa última vaga em 4º lugar. O Remo, que com essa vitória passou o Cruzeiro, agora está com 41 pontos após esse jogo, e o próximo compromisso da Raposa é na segunda-feira, às 7 horas também, Independência, contra o Vila Nova, o time que está em 10º lugar, então partida bem importante mesmo, se o Cruzeiro querer ainda ficar na Série B, né, porque nessa situação assim realmente até desanima, fase do clube horrível, igual eu falei pra vocês, notícias fora de campo, algumas bem interessantes, de clube empresa e tudo mais, eu venho tentando trazer ao máximo aqui pra vocês, mas dentro de campo é realmente um desânimo gigantesco por parte dos jogadores, vencer ali mais uns 2, 3 jogos e terminar esse ano de 2021, que não foi nada bom, e começar a projetar 2022 pro Cruzeiro, que eu espero que seja bem melhor. Falando também sobre o jogo de ontem, queria falar sobre o Alberto Rodrigues, da Itatiaia, que desabafou após a derrota do Cruzeiro. Ele que narra os jogos da Raposa desde a década de 60, né? O cara já viu muitos jogos do Cruzeiro e lembrou alguns momentos importantes, inconformado com a qualidade do time ontem. Principalmente por conta também da péssima gestão do Sérgio Rodrigues, onde o Alberto deu uma bela criticada. Ele expressou sua decepção com o atual time do Cruzeiro, criticou a presidência do Sérgio Rodrigues, um trabalho bem ruim mesmo, temos que concordar, e falou, né, exaltou o pior momento da história do clube, desde quando foi fundado lá em 1921, por incrível que pareça. O Alberto lembrou que em 1994 ele narrou uma vitória no Mineirão, o Cruzeiro vencendo o Remo por 5 a 1 e agora voltou a sentir vergonha depois do Cruzeiro perder de 3 a 1 em casa para o Remo. Realmente uma situação bem complicada, né? O Cruzeiro antes praticamente imbatível quando pegava uma equipe também assim, que não era do mesmo nível, praticamente vitória garantida, que hoje em dia não temos garantia de absolutamente nada do que esperar do clube, enfim. O narrador ainda criticou também o trabalho do Luxemburgo, principalmente por conta da desatenção, que ele falou o seguinte: parecia um time cansado, mal treinado, essa é a verdade, seja Vanderlei Luxemburgo ou outra pessoa dirigindo esse time, fecha aspas. Então mais uma crítica eu diria aos jogadores, muito corpo mole, não sabendo aproveitar as jogadas, você vê alguns lances até meio que bizarros mesmo, igual o Wellington nem pegando uma bola ali na entrada da área, ele podia cruzar ou chutar, o cara chutou a bola lá na arquibancada, do nada, entendeu? Então assim, é um time realmente bem limitado. Vejo que pro ano que vem o Cruzeiro vai ter que fazer uma reformulação gigantesca, apesar de eu gostar de alguns jogadores nesse time, mas assim, mesmo alguns sendo titular, nesses últimos jogos eu vejo que não tem condição nenhuma de estar no Cruzeiro, mesmo pro ano que vem, para 2022, no máximo ficar ali como um reserva imediato. E você vê que jogadores mais ou menos ali no Cruzeiro já tendo vaga garantida no time titular. Eu acho isso bem ruim, realmente até a decepção do Alberto, que trabalha com o Cruzeiro há vários anos, né? Um cara assiste jogo do Cruzeiro desde 60, narra jogos, então já viu muita coisa e realmente é a pior fase da história do clube, que eu espero que melhore, principalmente aí com o projeto de clube empresa vindo, e bem esperançoso mesmo para 2022, vai ser um ano bem decisivo para o Cruzeiro, tá? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso e também sua análise sobre o jogo de ontem, quero que você deixe aqui nos comentários. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, da sede do Cruzeiro, da antiga sede lá, administrativa no Barro Preto, onde já foi confirmado, né, que o Pedro Lourenço vai alugar essa sede, no caso por 10 anos, e que assim, o narrador Jaime Júnior do Premier deu algumas informações na transmissão de ontem, né, no jogo diante o Remo. Que assim, o locutor mandou um abraço pro Pedrinho, falando algumas conversas que ele teve com um empresário, né, e falando sobre a importância que ele teve para pagar esses salários atrasados, alugando a antiga sede administrativa, que ele falou o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro, que estava com alguns salários atrasados, conseguiu pagar nessa semana 2 folhas, dinheiro que mais uma vez veio dos principais patrocinadores do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que é o dono de uma das principais redes de supermercados, o BH, e o Pedro Lourenço
grande abraço para ele, fecha aspas, disse assim o Jaime. Ele ainda revelou algumas conversas com o empresário que ele falou. Conversando com o Pedro Lourenço hoje, ele me disse que alugou por 10 anos a antiga sede administrativa do Cruzeiro e aí já pagou antecipadamente parte desse valor. Com esse dinheiro, o Cruzeiro pagou 2 meses, alugou por 10 anos. Esse gosta do Cruzeiro, fecha aspas. Então, já adiantando parte desse valor, que não foi divulgado os valores, pelo menos até nesse momento, mas no total era quase 9 milhões de reais. Não se sabe se, por exemplo, ele, sei lá, emprestou primeiramente, foi 4 milhões junto com 2 empresários, supondo que o Pedro Lourenço tenha emprestado 2, aí sim, o Cruzeiro deve pagar ele de volta no ano que vem. E esse caso igual, envolvendo alugando a sede, né, deve ser principalmente para cobrir aqueles outros praticamente 5 milhões de reais que estavam pendentes dos 9 milhões que o Cruzeiro devia. Então não duvido nada que essa antecipação já seja justamente por conta desse aluguel por 10 anos, Supermercados BH ficando na antiga sede administrativa do clube. Não foi um mau negócio, o Cruzeiro tinha assim, a opção de vender também essa sede, abriu mão, né, da oportunidade de receber até 40 milhões de reais. Ontem mesmo eu trouxe para vocês que o Ministério Público de Belo Horizonte não tem interesse de fazer mais, usar a sede do Cruzeiro, né, que eles tinham interesse de comprar, avaliado em 43 milhões. Então, se fosse assim, para o Cruzeiro vender, acho que iria demorar bastante. Estava esperançoso em relação a essa negociação, mas assim, até esperar aparecer um novo comprador, iria demorar o quê? 6 meses? 5, 1 ano, enfim, ia demorar um tempo bem interessante. Uma área de 4.300 metros quadrados na região central de Belo Horizonte, realmente muito bem localizado, e espero que o Pedro Lourenço saiba fazer bons usos, ainda mais que ajudou demais o Cruzeiro pagando de forma antecipada. O Cruzeiro não iria conseguir isso com empresa nenhuma, e ainda assim usando, né, esse espaço para os supermercados, que deve ser alguma sede, enfim, vamos ver o que ele vai utilizar lá. Mas sem dúvidas um bom negócio também feito pelo Cruzeiro. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso. E o último assunto desse vídeo, eu queria falar sobre o Regis Campos, que avaliou assim, o valor de mercado do Cruzeiro. Pela primeira vez, alguém se pronunciando de forma pública no valor que o Cruzeiro vale atualmente, tá? Ele falou que por meio da XP Investimentos, o Cruzeiro procura negociar esses 49% das ações. E igual eu falei, primeira vez que eu vejo alguém falando os valores que o Cruzeiro está avaliado, e é um valor que eu já tinha falado aqui para vocês há um bom tempo, de que o Cruzeiro estava avaliado em 730 a 900 milhões de reais, 100% do clube, né, no caso. E ele diz que esses 49% das ações equivaleria a 300 milhões de reais a 400 milhões. Então, supondo de 600 a 800 milhões de reais seria um valor de mercado ali ideal para o Cruzeiro, no caso negociando 100%. Mas o que vai entrar para o clube é esses valores aí de 300 a 400 milhões, espero que poderia até ser maior, né? Enfim. Ele falou que o negócio atrativo para investidores, principalmente de fora, por conta do real extremamente desvalorizado. E hoje, sem o Cruzeiro virar um clube empresa, ele falou que o Cruzeiro está totalmente falido, né? Eu diria também que sem o clube empresa, o Cruzeiro não teria condições nenhuma de manter as suas necessidades básicas, pensando a longo prazo, por exemplo. Quando ele foi perguntado em relação a isso, ele falou sobre um tema importante que eu queria falar aqui com vocês. Eu vou deixar, inclusive, aparecer na tela, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas: tem muito fundo internacional que investe pesado no futebol. Você olha o futebol no mundo, quanto ganha hoje o dono do PSG? Tem interesse, é um dos fundos do mundo árabe, ele tem interesse, mas quanto ele paga o Messi? Você com 50 milhões de euros, você fica dono de 49% do Cruzeiro. Isso não é a metade que paga para um dos jogadores do PSG, Neymar, Messi, Mbappé. Não é muito dinheiro lá para eles, mas para o Brasil no caso, eles da XP Investimentos estão recebendo conversas, deu a largada agora, porque não poderia dar a largada porque não estava constituída a SAF. Então a XP esperou justamente assim, ser aprovado todo esse regulamento de clube empresa no país, para aí sim procurar e oferecer o Cruzeiro para alguns investidores. E daqui para frente constituiu, fecha aspas. No caso, o Regis deu uma entrevista à Rádio 98 FM, dando os créditos lá para eles, tá? De acordo com o empresário, a permanência na Série B também é fundamental. O Cruzeiro não pode inventar nada de ser rebaixado para a terceira divisão, seria um tiro no pé praticamente. Então esses últimos jogos da Série B, apesar do Cruzeiro totalmente focado em 2022, são cruciais visando a próxima temporada. Muito importante mesmo, e até falando dos valores, né? Seria esses 300 a 400 milhões de reais, seria apenas 45,8 milhões de euros a 61 milhões de euros, valores extremamente baixos, próximo do que, por exemplo, o Newcastle foi vendido por 300 milhões, 2,2 bilhões de reais. Então assim, você vê que para alguns fundos aí esse valor não é praticamente nada, investindo no caso, comprando um clube do Brasil. No caso são 15 interessados dispostos a comprar o clube, inclusive já foi informado no caso da XP e tudo mais, mais de 15 interessados, fundos inclusive que fizeram acordo de sigilo,
para o Cruzeiro. E agora a Raposa vai avaliar quanto que realmente vale o clube nesse mês de novembro, já vamos ter o valor oficial. E aí sim analisar a melhor proposta financeira, pensando a longo prazo, projeto de desenvolvimento de atletas do clube, pagar as dívidas. E aí sim o Cruzeiro vai sentar junto com a XP e escolher um dono até o primeiro trimestre de 2022, que é o que já foi informado, e dando aqui os últimos detalhes a respeito para vocês, tá? Enfim, vocês concordam com esse valor, negociar aí 49% das ações do clube, igual o Regis Campos disse, por 300 a 400 milhões de reais. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito de reforços no Cruzeiro para a temporada de 2022. Sérgio Rodrigues que confirmou que vai pagar o transfer ban e o que esperar também de reforço para o ano que vem, clube, empresa e tudo mais. Vídeo bem interessante, recomendo todos os cruzeirenses dar uma olhada nesse vídeo aqui, tenho certeza que você vai se surpreender. Além também do vídeo de ontem mais cedo, onde eu falo de mais alguns assuntos também envolvendo o projeto de clube empresa. Vou deixar os dois aparecendo aqui na tela final, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!